paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler a palavra que encontra-se na primeira epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 21. E diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero focalizar um pouquinho esta palavra, mas antes de comentar um pouquinho, não esqueça, meu irmão, minha irmã, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de divulgar para outros a respeito deste canal. Vamos então à leitura da pregação. Nós encontramos aqui, meus irmãos, uma mensagem muito poderosa. Nós estamos em dias que muitas vezes em determinados seminários e determinadas faculdades teológicas, que até certo ponto que estão estudando a palavra, procuram tirar o valor como palavra de Deus. Mas aqui a palavra nos diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia que estava falando aqui é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Esta palavra, meus irmãos, é a Bíblia, não é um livro normal, é um livro sobrenatural. Nós temos que entender nas Escrituras o sobrenatural. Quando começamos a querer tirar o sobrenatural, a palavra fica sem poder, sem valor e não leva a nada. Mas aqui nos diz que a profecia, a mensagem profética, aquilo que está escrito, nunca foi produzido por vontade de homem algum, mas foi produzido pela vontade e falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então esta palavra é sobrenatural, não é normal, não é comum. E a própria palavra diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. A profecia das Escrituras, ela é pública, é interpretação pública. Não é simplesmente um grupo que resolve interpretar e acha que é dessa maneira. Não, a interpretação é pública. É verdade que nesta interpretação pública, muitas vezes, tem pessoas que deixam levar pelos seus sentimentos, o que nós chamamos a exégese. E em vez de fazer a exégese, que é interpretar conforme está no texto, começa a interpretar segundo o seu ponto de vista, segundo o desejo. Quer colocar, levar para a palavra o seu ponto de vista e não trazer a palavra para dentro da pessoa. E esta mensagem, a profecia, é tão poderosa que Pedro diz, é como a luz que alumia lugar escuro. Meus irmãos, sem a palavra, o homem está nas trevas, está na escuridão, porque não entende, não compreende. É por isso que Deus nos trouxe a sua palavra, a palavra viva, a palavra escrita, ou a palavra falada. Porque até certo ponto nós entendemos que a própria natureza
ela fala do poder de Deus. E podemos dizer, a palavra através da natureza, mas através da natureza vamos partir para outros erros. Partiu para o problema da idolatria, o panteísmo, dizendo que tudo é Deus, a pedra é Deus, o rio é Deus, a árvore é Deus, a nuvem é Deus. Meus irmãos, Deus criou a árvore, Deus criou a pedra, Deus criou e controla as nuvens. Mas a nuvem não é Deus, a pedra não é Deus. Ele, no seu poder, ele, na sua imanência, ele está também na pedra. Mas a pedra não é Deus. E ele também não permanece na pedra. Temos que entender isso por causa do atributo de Deus. Imanência e transcendência. O Espírito de Deus está no homem, mas o homem não é Deus. Nenhum homem pode segurar o Espírito de Deus, porque Deus é transcendente, ele atravessa as fronteiras. Mas a palavra alumia o homem no lugar escuro. No momento sem a palavra era só trevas. E diz a palavra até que o dia esclareça. E a estrela da alva aparece em nossos corações. Meus irmãos, graças a Deus, que nós que somos crentes, a estrela da alva veio aparecer em nossos corações. E alguém pergunta, quem é essa estrela da alva? A estrela da alva é a radiante estrela da manhã, que a palavra nos fala de uma maneira tão poderosa. Então, a estrela da alva em vosso coração, meu Deus, é a luz perfeita que ilumina. Então, aí o homem está na vereda do justo, que vai clareando mais até esse dia perfeito. Então, Deus usou homens para escrever este livro que nós chamamos Bíblia. Usou cultura diferente, condições diferentes, posição diferente, em época diferente, mas ela é inerrante, não tem erro. O erro, quando dá, é a nossa cultura, a nossa interpretação, o homem querendo fazer exégese em vez da exégese. E, de repente, traduções que muitas vezes não trazem do fundo da verdade o que a Bíblia queria falando. Mas, meus irmãos, a Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum. Graças a Deus por isso. Mas os homens santos, não foi qualquer homem, foi homem santo separado de Deus. Eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Essa palavra é poderosa para ensinar, para iluminar, para guiar, para fazer transformação na vida. E é dessa palavra que ensina de onde o homem veio e para onde ele pode ir. Ele pode ir, tem dois caminhos, para a vida eterna ou perdição eterna. E esta palavra também é que nos ensina quem é Deus. E nos ensina também que nós temos uma salvação poderosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso. E esta salvação poderosa, ela começa a ser avivada, iluminada em nosso ser, à medida que a luz chega, a estrela da alva esteja brilhando em nosso coração para trazer toda a verdade. Portanto, meu irmão, esta palavra é santa, é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela traz a mensagem para nós. Alguns procuram dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí deixa o homem numa condição de insegurança bíblica. O que é a palavra de Deus, então? Se ela contém, essa parte é a palavra de Deus, aquela parte não é? Não, mas nós temos que ficar, como diz a palavra, que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos falaram, profetizaram para estar aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Então, ela é a palavra de Deus. O Senhor te abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor, Deus das misericórdias,
Abençoa todos os teus servos, Senhor, para que possam entender, ler, examinar e andar mais de acordo com a tua palavra, porque esta palavra, Senhor, foi produzida, inspirada pelo teu Espírito Santo, usando homens santos. Pai eterno, dá-nos graça para crer mais na tua palavra. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém.